Continuando a série de artigos que falam sobre os riscos químicos, a exemplo do artigo sobre hidrocarbonetos aromáticos, nesta oportunidade trataremos dos riscos na fabricação de polímeros e plásticos. O nome genérico de materiais plásticos abrange um grande número de materiais poliméricos orgânicos sintéticos. Quase todos os plásticos são de desenvolvimento bastante recente, existindo atualmente cerca de 40 famílias de materiais, algumas com mais de uma centena de tipos diferentes, muitos dos quais encontram aplicação em equipamentos de processo. Distinguem-se duas classes de materiais plásticos: materiais termoplásticos, thermoplastics, materiais termoestáveis, thermosettings, também chamados de termofixos. Os materiais termoplásticos são polímeros de cadeia reta, com moléculas, contendo centenas ou até muitos milhares de átomos de carbono enfileirados. Para esses materiais, um aquecimento causa um amolecimento até ser atingido o ponto de fusão, porque provoca uma diminuição progressiva das forças de atração intermoleculares. O material chega, entretanto, até a fusão sem que haja quebra ou alteração nas moléculas e, portanto, sem que haja modificação nas propriedades do material. O plástico pode assim ser, até repetidas vezes, amolecido e reaproveitado, conservando todas as suas propriedades. Os plásticos termoestáveis são polímeros de cadeia ramificada, para os quais o endurecimento, cura, é consequência de uma reação química irreversível que produz numerosas ligações atômicas entre as moléculas, de forma que no final da reação a peça toda de plástico pode ser considerada como formada por uma única molécula gigante. Por esse motivo, esses materiais não podem ser amolecidos e moldados pelo calor, porque um aquecimento capaz de o amolecer suficientemente causará primeiro a quebra nas ligações moleculares ramificadas e a consequente degradação completa do material. O petróleo bruto é separado em produtos comerciais por 3 operações: destilação fracionada, cracking ou fissuração, térmico ou catalítico, refinação. Cada componente é separado por destilação, devido ao ponto de ebulição característico. Assim são separados gás, gasolina, GLP, querosene, óleo diesel, óleo combustível, parafina, betume, etc. No processo de destilação, o petróleo é aquecido em forno a mais de 300 degrees Celsius e então é encaminhado à torre de fracionamento. O destilado mais importante é a nafta, a qual é quebrada em etileno, propileno, butileno e outros carboidratos. Tal processo denomina-se craqueamento. O craqueamento é um processo onde a nafta é submetida a temperaturas superiores a 500 degrees e pressão de 55 bars. Apenas 4% do petróleo se transforma em nafta. Assim, somente tal parcela é utilizada para a produção de plásticos. A polimerização ocorre por adição ou condensação. Na adição, os meros sucessivos são adicionados à molécula aumentando-a, não resultando em subprodutos. Polimerização do etileno por adição, em que as duplas ligações são quebradas para formar ligações simples. Um avanço importante na tecnologia de plásticos foi a polimerização por adição de 2 ou mais meros diferentes, resultando numa reação chamada copolimerização. A vantagem dos copolímeros é que frequentemente apresentam melhores propriedades. Bons exemplos seriam a copolimerização do cloreto e acetato de vinila e copolimerização do butadieno e estireno. Nas reações de condensação, é formada uma segunda molécula não polimerizável como subproduto, tais como H2O, HCl, NH3 ou CH3OH. Condensação do formaldeído, CH2O, com fenol, CCH5OH, dando água como subproduto. Resumindo, os polímeros de adição exigem monômeros insaturados e utilizam todos os reagentes no produto final. Já os polímeros de condensação resultam em subprodutos e podem ou não ser lineares. Aditivos das resinas. Cargas, em pequena proporção nos termoplásticos
e em maior quantidade nos termofixos, as cargas são adicionadas para reduzir o custo do material e melhorar algumas características, tais como resistência mecânica pela adição de fibras vegetais, pó de serra, etc. Resistência ao calor pela adição de fibra de vidro, amianto, etc. Resistência elétrica pela adição de mica, sílica, etc. Plastificantes são adicionados 8 a 15% para melhorar as propriedades plásticas ou elásticas do material, tais como cânfora, óleos e ftalatos, dioctilfitalato. Estabilizantes são utilizados 1 a 5% com finalidade de evitar a deterioração do material por efeito de agentes como calor, radiação e oxigênio. São estabilizantes os compostos de estanho, bário, cádmio e chumbo. Corantes. Utilizados com função de colorir a resina, sendo utilizados tanto corantes orgânicos como minerais. Aceleradores. Usados nas polimerizações por condensação dos termoplásticos para catalisar a reação. Inibidores e retardadores. São substâncias capazes de reagir com um radical para formar produtos incapazes de adicionar monômeros. São exemplos de retardadores o nitrobenzeno, benzoquinona e oxigênio. A seguir damos, a título de ilustração, um quadro sinóptico com as principais resinas plásticas, resinas vinílicas, que utilizam em sua síntese o cloreto de vinila, acetato de polivinila e cloreto de vinila, polietileno de baixa densidade, poliadição de etileno, usando como catalisador oxigênio e peróxidos, polietileno de alta densidade, poliadição de etileno, usando como catalisador Ziegler-Natta, óxidos metálicos e sílica, polipropileno, poliadição do propileno, usando como catalisador Ziegler-Natta, cloreto de polivinila, poliadição do cloreto de vinila, usando como catalisador percompostos, poliestireno, poliadição do estireno, usando como catalisador percompostos, azonitrila, poli 4, metilpenteno, 1, cloreto de polivinilideno, saran, acetato de polivinila, poliadição do acetato de vinila, usando como catalisador percompostos, polivinilbutiral, resinas acrílicas, compostas por ácidos acrílicos e metacrílicos, polimetilmetacrilato, poliadição de metacrilado de metila, usando como catalisadores percompostos e azonitrila, poliacrilonitrila, poliadição de acrilonitrila, usando como catalisadores percompostos e azonitrila, ABS, resinas celulósicas, celulose regenerada, celofane e rayon, nitrato de celulose, acetato de celulose, acetobutirato de celulose, metilcelulose, etilcelulose, carboximetilcelulose, resinas fluorcarbonadas, politetrafluoretileno, Teflon, poliadição do tetrafluortileno, usando como catalisador percompostos, policlorotrifluoretileno, PCTFE, poliamidas, reação da caprolactama com ácido aminoondecanoico, nylon 66, poliexametileno adipamida, nylon 610, nylon 6, nylon 11, Rilsan. Poliuretanos, que contêm dissocianato e polihidroxílicos. Resinas polioximetilênicas, poliésteres. São polímeros de condensação por meio de reações de esterificação, transesterificação, usando em suas sínteses álcool saturado, como os glicóis, ácidos saturados, ácido ftálico, adípico, sebácico, álcool não saturado, como o alílico, e ácidos não saturados, ácido maleico e fumárico. Importante ressaltar que o processo produz vapores de estireno, policarbonato, adição de fogênio, carbonato de difenila e difenilol propano, bisfenol A, usando como catalisador NaOH, politereftalato de etileno, PET, condensação de ácido tereftálico, tereftalato de dimetila e glicol etilênico, usando como catalisadores metais, óxidos metálicos ou sais, resinas fenólicas, que são obtidas a partir de reação entre os fenóis, fenol, cresol, resorcinol, e aldeídos,
Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e comente. E claro, segue a gente também nas redes sociais vizinhas para continuarmos trazendo conteúdos como este. Até a próxima!